Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aí vamos estar dando continuidade no Código Penal Brasileiro. Já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Deixar o seu like. Então bora pro vídeo aí, que é a continuidade do capítulo 4 da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 anos a 4 anos, desde que: inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Inciso 3. Não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse Código. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razão de saúde justifique a suspensão. Artigo 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade. Artigo 46. Ou submeter-se à limitação de fim de semana, no artigo 48. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazer, e se as circunstâncias do artigo 59 desse Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. A linha A. Proibição de frequentar determinados lugares. A linha B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. A linha C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se atende às penas restritivas de direitos nem à multa. Revogação obrigatória. Artigo 81. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário: inciso 1. É condenado em sentença incorrível por crime doloso. Inciso 2. Frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não efetuada, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3. Descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 desse Código. Revogação facultativa. Parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é incorrivelmente condenado por crime doloso ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Prorrogação do período de prova. Parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não for o fixado. Cumprimento das condições. Artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 5. Do livramento condicional. Requisitos do livramento condicional. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que: inciso 1. Cumprida mais de 1/3
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2. Cumprida mais de que metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso 3. Comprovado. A linha A. Bom comportamento durante a execução da pena. A linha B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E a linha D. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 4. Tenha reparado salvo efetiva impossibilidade de fazer o dano causado pela infração. Inciso 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenuado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de pena. Artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para os efeitos de livramento. Especificações das condições. Artigo 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento. Artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença incorrível. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 desse Código. Revogação facultativa. Artigo 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for incorrivelmente condenado por crime ou contravenção à pena que não seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta-se condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se consta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção. Artigo 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90. Se até seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa. Inciso 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que consistem em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitui proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas asseguratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, bom dos bens correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeitos da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens,
Inciso 1. De sua titularidade ou em relação aos quais detenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebido posteriormente. E, inciso 2. Transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste Código deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda foi decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por ocasiões criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sérios riscos de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação, inciso 1, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A linha B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendentes, ou contra tutelados ou curatelados. Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizados como meio para a prática de crimes doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, pessoal, o capítulo 6 aí da reabilitação, vamos estar deixando para o próximo vídeo aí. Acesse aí a playlist do Código Penal Brasileiro, que vocês vão ter todos os outros vídeos na sequência aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês aí e boa preparação aí no seu concurso público aí. Até o próximo vídeo.